Grupo 6, questão 1. De acordo com a lei de resfriamento de Newton, a taxa de variação da temperatura T de x de um objeto em um ambiente de temperatura constante igual a A é diretamente proporcional à diferença de temperatura A menos T. Isto é, dt sobre dx é igual a A menos T. Suponhamos que pouco antes das 9 horas da manhã, o corpo de uma vítima de homicídio é encontrado em uma sala mantida por ar-condicionado a temperatura constante de 25 graus Celsius. Decida se a função t de x igual a 25 mais o somatório com n variando de 0 até infinito de 6 de x a n sobre n fatorial representa a temperatura do corpo. Em caso afirmativo, determine a temperatura do corpo na hora da morte. A primeira coisa que eu fiz para resolver essa questão foi verificar se eu posso aplicar o teorema de integração por partes usando essa série aqui. E para verificar isso, primeiro eu calculei o raio de convergência da série. Ficou que o raio é igual ao limite de 6, aqui é um 6, sobre n fatorial dividido por 1 por 6 sobre n mais 1 fatorial. Eu estou pegando esse termo aqui, que é o A índice n, e usando essa fórmula aqui. R é igual ao limite de A índice n sobre A índice n mais 1. Aí eu posso simplificar esse 6, vai ficar igual a 1, porque 6 dividido por 6 é igual a 1. Aí vai ficar n mais 1 fatorial sobre n fatorial, porque eu vou conservar esse primeiro aqui e multiplicar pelo inverso do segundo. Então esse n mais 1 fatorial aqui vai para cima, vai ficar assim. Eu posso abrir esse n mais 1 fatorial e ele vai ficar assim, n mais 1 vezes n fatorial. Como tem n fatorial em cima e embaixo, eu posso cortar. Aí substituindo o no limite de n mais 1, quando n tende a infinito, se eu substituir infinito aqui, vai ficar infinito mais 1, e como 1 é desprezível em relação ao infinito, vai dar que esse limite aqui, quando n tende a infinito, é igual a infinito. Como o raio de convergência dá infinito, então quer dizer que essa série aqui converge absolutamente. Como o raio de convergência é igual a infinito, f de x é contínua nesse intervalo aqui de x pertencendo a menos r a r. Então, para todo x pertencendo a menos r a r, o f de x derivado k vezes é igual a esse somatório aqui que eu fiz. Assim, f de x elevado a k vezes é de classe ck, e f de x é de c infinito, com x dentro desse intervalo aqui. Se eu tiver se eu tiver considerando um intervalo i menos rzinho a r contido dentro desse intervalo aqui, então essa minha série aqui ela converge uniformemente. Essa função aqui ser de classe ck quer dizer que todas as suas derivadas são contínuas. Por exemplo, se eu derivar isso aqui e verificar a continuidade disso aqui, vai ficar assim. Para verificar se é contínua ou não, eu vou pegar esse termo aqui para calcular o raio de convergência. Da mesma forma que eu fiz
eu fiz pra cá, só que agora eu vou pegar a derivada disso. A derivada disso aqui vai dar igual a 6 n vezes x elevado a n menos 1 sobre n fatorial. Aí usando essa regra aqui, essa daqui, eu vou pegar só o a índice n, que é essa parte que não está incluindo o x elevado a n menos 1. Vou apagar aqui. E botar mais um onde tem um n. Vai ficar 6 vezes n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Como tem 6 em cima e embaixo, eu posso cortar. Agora eu vou ter isso daqui, que eu posso usar a regra de conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, e vai ficar assim. Isso daqui igual a n vezes n mais 1 fatorial sobre n fatorial vezes n mais 1. Esse n mais 1 fatorial eu posso abrir ele um pouquinho, vai ficar n mais 1 vezes n fatorial. Aí como tem n fatorial em cima e embaixo, eu posso cortar. E como tem n mais 1 também em cima e embaixo, eu posso cortar. Vai ficar só o n. Substituindo infinito no n, vai ficar aqui o raio de convergência é igual a infinito. Esse daqui é igual a infinito. Eu posso fazer isso para todas as derivadas e esse raio de convergência vai ser sempre igual a infinito. Sendo assim, essas séries, elas, quer dizer, as funções que estão dentro dessas séries convergem e elas convergem de modo absoluto. Se eu considerar no intervalo menos r a r dentro do intervalo menos rzão a rzão, eu vou ter que a série dessas funções converge de modo uniforme. E como essas funções contínuas, e isso eu provei que elas são contínuas porque como esse raio de convergência dá infinito dentro desse intervalo, a série ela converge de modo uniforme. E se a série converge de modo uniforme e as derivadas das funções são contínuas, então as somas dessas funções derivadas são contínuas também. Quer dizer, pelo teorema 1, como esse raio é infinito, então a minha função ela é contínua dentro desse intervalo aqui de menos rzão a r. E como as séries são convergentes de modo uniforme, eu vou ter que as somas das séries dessas funções que eu derivei são contínuas também. O que quer dizer que a função f de x é de classe C infinito. Sendo assim, eu posso aplicar o teorema da derivação termo a termo. Aí se eu derivar a
a índice n vezes x elevado a n com o centro sendo igual a zero vai ficar assim. Quer dizer, f' de x é igual a, se eu passar aqui aplicando a regra do tombo, vai ficar a índice n vezes x elevado a n menos 1. Aí se eu derivar de novo, vai ficar f duas linhas de x é igual a índice n vezes n menos 1 vezes x elevado a n menos 2. Essa parte aqui, ela vai ser igual a a índice n vezes um, vezes um n fatorial. Vai ficar assim, nesse formato. Esse a aqui, eu posso isolar ele, e esse k fatorial aqui eu posso passar dividindo o f de k. Vai ficar assim. Todos os coeficientes dessa série são dados por a índice n igual a f a n com centro em zero sobre n fatorial. E eu vou guardar isso daqui, essa informação aqui para usar mais tarde. A equação de resfriamento da lei de resfriamento de Newton é dt sobre dx igual a, que é a temperatura do ambiente, menos T, que é a temperatura do corpo. A questão ela quer saber se esse T aqui ele serve como solução para essa equação diferencial. Então, para saber se isso daqui satisfaz, eu substituir essa equação 2 aqui na equação diferencial 1. Aí ficou dt sobre dx igual a 25 menos 25 mais essa soma aqui. dt sobre dx vai ser igual a menos o somatório com n variando de 0 até infinito de 6 vezes x a n sobre n fatorial. Porque eu vou cortar esses dois aqui, esse sinal negativo entra aqui dentro. Se eu derivar esse t aqui, vai ficar dt sobre dx igual a 25 mais o somatório de 6 vezes x a n sobre n fatorial. Esse daqui tudo derivado, que eu estou derivando aqui dos dois lados. A derivada desse termo aqui é a derivada de uma constante, que é zero. Como eu já mostrei que eu posso aplicar o teorema da derivação termo a termo, eu posso, quando eu for derivar isso aqui, jogar a derivada para dentro e tomar que essa soma aqui, a derivada dessa soma aqui é igual a soma dessa derivada aqui. Tem essa equivalência pelo teorema da derivação termo a termo. Derivando isso aqui, vai ficar dt sobre dx é igual ao somatório com n variando de 0 até infinito de 6 vezes x elevado a n menos 1 e aqui vezes vai ficar aqui dentro dessa soma aqui eu posso pegar esse n, usar a regra do tombo, ele vai cair aqui para cá, aí vai ficar multiplicando 6 elevado a n menos 1 sobre n fatorial. Esse n fatorial aqui embaixo eu posso abrir como n vezes n menos 1 fatorial.
Aí como tem n em cima e embaixo, eu posso cortar esse com esse. Vai ficar que essa derivada aqui é igual à soma de 6 vezes perdão, 6 elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial. Comparando aqui a equação 2 com a equação 3 aqui e chamando n menos 1 de k, eu vou ficar aqui menos a soma de 6 vezes x a n sobre n fatorial é igual à soma de 6 vezes x a k sobre k fatorial. Quer dizer, como tem uma igualdade aqui, então eu provei que t serve como solução para essa equação diferencial. A questão, ela quer saber também a temperatura do corpo da vítima na hora da morte. Para calcular isso, eu peguei aquele termo aqui que foi encontrado durante o vídeo e disse que o f de x é igual a essa série aí, essa série de termos, com n variando de 0 até infinito, de f de 0, com esse n aqui quer dizer que eu estou derivando n vezes x a n sobre n fatorial. Se eu chamar esse f de x aqui de exponencial de x, eu vou ter que a derivada disso aqui é igual a exponencial de x. Se eu derivar de novo, eu vou ter que a derivada de exponencial de x é igual a exponencial de x. Eu posso fazer isso indefinidamente. Eu sempre vou ter que a derivada da exponencial é igual a ela mesma. Sendo assim, eu posso substituir a x aqui, onde tem f0. E como o tempo, quer dizer, eu posso substituir aqui, e como está centrado aqui em 0, no lugar desse x aqui eu vou botar um 0. Substituindo aqui, o 0 em x vai ficar que e elevado a 0 é igual a 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Quer dizer que todos os termos que tem f de 0 vão ser igual a 1, porque a derivada da exponencial é igual a ela mesma. Se eu derivar n vezes, as derivadas vão dar sempre 1. Sendo assim, a exponencial de x pode ser escrita dessa forma aqui, que é igual a isso aqui que está dentro da soma da série que foi dada na questão. Então, isso daqui eu posso escrever como sendo igual a 6 vezes e elevado a x, exponencial de x. Portanto, na hora da morte, que é t igual a 0, em t de x, que tem essa lei aqui, se eu substituir o 0 aqui, eu vou ter 25 mais 6 vezes a exponencial elevado a 0, que aqui vai dar 1, aí vai ficar 6 vezes 1, que dá 6, aí somando 25 mais 6 dá 31 graus.